Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender como a ansiedade é formada. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, deixe seu comentário, compartilha e deixe seu like também. No vídeo passado, no vídeo anterior, eu falei sobre as consequências da ansiedade, o que é a ansiedade e os tipos de ansiedade. Então, se você não viu, assiste ele para você entender. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e em algum lugar aqui da tela também, só clicar. Para a gente entender como que a ansiedade se forma, eu vou usar dois exemplos. A gente tem a representação de alguma coisa e o afeto relacionado a essa representação, e os dois ficam unidos. Então, vamos imaginar uma fruta. Você pode imaginar uma fruta que você gosta, eu vou imaginar uma maçã. Então, eu tenho aqui uma representação, que seria a minha maçã, e eu tenho um afeto, que seria aquilo que eu sinto pela maçã. Então, as duas coisas estão juntas. Quando eu penso em maçã, automaticamente, como eu gosto de maçã, eu vou pensar no sabor da maçã, no cheiro da maçã, nos momentos onde eu estava quando eu comia maçã. Então, eu vou estar relacionando as duas coisas. O meu objeto ali, minha representação, e o sentimento, aquilo que eu sinto por aquele determinado objeto, aquela determinada coisa. Se você não gosta de maçã, o seu sentimento aqui vai ser outro. Talvez não goste do cheiro, não goste do gosto, não goste de maçã. Mesmo assim, você vai ter uma representação e um afeto, as duas coisas juntas. Ok, só que o que acontece? Quando você passa por algum trauma, alguma situação complicada, e quando a gente fala de trauma, a gente não tem como medir o que é um trauma leve, um trauma grave, porque assim, cada pessoa encara os fatos de uma maneira. Às vezes uma pessoa passa por uma situação e aquilo transforma a vida da pessoa em uma coisa muito ruim, um trauma muito grande, e às vezes uma pessoa passa até por uma situação pior, mas consegue sair daquilo ali sem ter tantos problemas emocionais. Então, vamos agora para um exemplo de um acidente de carro. Então, agora eu não tenho mais a maçã, agora eu tenho um carro, um acidente de carro, e eu tenho o sentimento que aquilo me gerou. Né? Se você já passou por isso, você vai conseguir visualizar muito melhor. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a cena, a situação, o objeto, o carro e o acidente, que foi tudo aquele sentimento que eu senti. Então, o que pode estar relacionado? O medo, às vezes o machucado, né? A agressão física do impacto, até perda de alguém. Então, tudo isso vai estar ali. Só que o que acontece quando é um trauma, uma coisa ruim que acontece na nossa vida? A gente pega esse objeto, ok, acidente de carro, só que o sentimento que eu senti junto com isso aqui, ele se solta. E ele joga lá para o seu inconsciente. Então, ele fica lá. Então, hoje você sabe que existe acidente de carro, sabe o que acontece, sabe que você já passou, mas isso que você sentiu, que foi um trauma muito grande, você esconde no seu inconsciente. E aí, ok, aquilo fica ali, você acha que aquilo não te incomoda mais, e aí de repente isso, né, pessoas que sofrem com ansiedade, é comum às vezes a pessoa ter uma crise do nada, simplesmente, nossa, estava bem, de repente a pessoa entrou em crise, às vezes tem que ir até pro médico, vai internado, tem que tomar medicamentos, nossa, transforma a vida da pessoa num caos. E aí se você olha, a pessoa não consegue nem definir o que aconteceu. Mas às vezes a pessoa estava andando na rua, ela viu um acidente de carro, e aí foi exatamente aquele barulho, igual ao acidente que ela sofreu, ou às vezes a cor do carro, ou às vezes as pessoas que estavam ali, ou às vezes o local onde aconteceu aquele acidente em que ela viu. E o que acontece? Esse sentimento que ela jogou lá pro inconsciente, ele está vagando, mas ele não vai querer ficar sozinho, ele precisa de uma representação, ele precisa ficar unido, igual a maçã e o gosto da maçã. Você precisa ter isso ali. Só que quando você não tem, isso aqui ficou vagando na sua mente, aí de repente você viu um acidente ali, que não tem nada a ver com você, às vezes até num noticiário você viu alguma coisa. O que acontece? Esse sentimento vagando aqui, ele vai ali, ele se liga a esse sentimento que essa representação que você está vendo nesse momento. E o que acontece? Isso que você jogou lá para o seu inconsciente porque você não deu conta, não quero lidar com isso, não quero mais sentir isso, não quero nem pensar nisso, quero esquecer.
ele não vai se deixar ser esquecido, ele vai querer se ligar a alguma coisa e ele fica buscando, fica buscando. Então, o que muda você saber disso? Muda que você sabendo que você passou por um trauma, uma situação complicada, onde um sentimento se desligou de um fato que aconteceu, ele não vai ficar sozinho, ele vai procurar um par para se juntar. E ele pode se juntar em qualquer situação. Ele pode se juntar no noticiário da TV, ele pode se juntar a um acidente que você viu lá no bairro onde você mora, às vezes uma história que alguém contou, e aí aquele sentimento ele vai e gruda naquilo ali. E o que acontece? Você sente tudo aquilo que você sentiu no dia do seu acidente ligado a uma coisa que não pertence a ele. E aí o que acontece? A pessoa entra numa crise. E ela não sabe definir o que é, porque esse sentimento que ela jogou por inconsciente, ele já tá apagadinho lá, a pessoa não consegue lembrar direito, às vezes a pessoa não consegue realmente nem lembrar de nada. Por isso que é muito mais difícil, porque como ela não consegue lembrar de onde está vindo isso, e isso se ligou a alguma coisa do presente dela, ela vai ficar totalmente perdida, ela vai entrar em crise, ela vai sentir tudo aquilo que ela sentiu lá atrás, no acidente que ela sofreu, ou no trauma que ela sofreu, ou seja, né, eu dei um exemplo de carro, mas pode ser qualquer outro trauma, né, pode ser qualquer outro trauma que a pessoa tenha passado. Se tiver desligado a representação do afeto, ele não vai ficar sozinho, ele vai ficar vagando na mente até conseguir se ligar a uma representação. E é por isso que a ansiedade não tem cura, porque não tem como você simplesmente pegar novamente e juntar as duas coisas. O que você pode fazer é saber que às vezes o que você está sentindo está vindo de alguma coisa que você jogou para o seu inconsciente e está tentando se ligar a alguma coisa que você está vendo no momento presente. Então, você sabendo disso, você pode pensar, opa, isso daqui que eu estou sentindo pode ser, ou muito provavelmente é, alguma coisa que eu já passei. E aí você começa a explicar para sua mente que você não está vivendo novamente aquele acidente, você não está vivendo novamente aquele trauma. Aí você consegue se acalmar um pouquinho, mas não é fácil. Não é fácil, pode ser que não funcione sempre, mas você saber disso já é um grande passo. Porque aí você vai conseguir dar uma resposta para você mesmo do tipo, opa, isso aqui é algo que está vindo do meu passado, de um trauma que eu não consegui resolver, de uma coisa que eu não consegui lidar, de uma coisa que eu tentei esconder porque dói, porque eu não quero pensar, porque me trouxe danos. Então, você se acalma e pensa, isso não está acontecendo agora, isso não está acontecendo no hoje, isso foi lá atrás. E aí você automaticamente começa a acalmar um pouquinho. Mas assim, é muito importante procurar ajuda. Não viver isso sozinho ou sozinha. Porque a ansiedade é uma coisa séria, ela é uma coisa dolorosa para quem vive. Então, isso ajuda, saber, quanto mais você tiver conhecimento sobre aquilo que você sente, aquilo que você tem, aquilo que você vive, é infinitamente melhor do que você não saber nada, entrar numa crise, não saber nem para que lado ir e ainda não conseguir nem contar com a ajuda de pessoas. Então, é muito importante que você saiba disso, tente colocar isso de uma forma mais atualizada nos seus pensamentos para que você consiga lidar quando vir aquele medo, todo aquele sentimento que quem tem ansiedade sabe que tem. Espero que isso tenha ajudado um pouquinho. E se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, pode escrever nos comentários abaixo aqui que eu vou ler e depois eu respondo todos eles. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like e se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ok? Beijos e até a próxima!